Bom, pessoal, fim de semana agora, né? A agenda política está um pouco mais devagar, até natural, estamos começando o ano. Então vamos fazer um vídeo aqui sobre um tema que tem a ver com política, mas tem a ver com cultura também, e também serve de alerta e de alguma maneira serve para mostrar para vocês a forma como a gente pode ver e enxergar a história, personagens históricos importantes, sob diferentes lentes, sob diferentes óticas. Então eu vou comentar, fazer um paralelo aqui entre a obra Trotsky, que inclusive o Arthur fez um vídeo sobre isso, sobre essa série, e sobre o filme que ainda vai sair do Marighella aqui no Brasil, que está sendo tocado pelo Wagner Moura, né, o nosso ator progressista aí, que ficou doidinho, vou comentar sobre isso. E aí vocês vão ver, vocês vão tirar suas conclusões. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho, se gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua. Pois bem, estamos falando aqui de dois psicopatas, dois seres sanguinários e malucos, um Leon Trotsky, russo, nascido no final do século XIX, na época no Império Russo, e o nosso Marighella, né? Ele é baiano, filho de um pai italiano com uma mãe baiana, e ele que foi fundador da Aliança Libertadora Nacional, foi do PCB, foi morto numa emboscada quando já tocava seu movimento terrorista aqui no Brasil, a ALN, a Aliança Libertadora Nacional. E aí, traçar esse paralelo entre eles, porque ambos compartilham, ambos de certa forma são vítimas de uma mentalidade revolucionária que se expressa nas ações políticas, em seus discursos, em seus escritos, e que, ao menos para nossa sorte, né, nós conseguimos parar o plano de gente como Marighella. Na época, a ditadura militar foi muito eficiente em eliminar esse tipo de grupo. Na época tinha a LN, VAR Palmares, Molipo, uma série de grupos, a Dilma Rousseff fazia parte de alguns deles, que organizavam assaltos, sequestros, mortes, faziam justiçamento, né, se comportavam como grupos terroristas de verdade, tentaram ir para lutar mar e perderam, foram bem mal na verdade, né, cumpriram um papelão nesse sentido. E o que acontece? Como a gente está vendo hoje um enfraquecimento da esquerda aqui no Brasil muito claro, a gente viu uma iniciativa cultural interessante, nesse sentido interessante de ser analisado, vinda do Wagner Moura, que se tornou um pistolista maluco, né? É impressionante como um cara que fez o Capitão Nascimento no cinema tenha virado essa coisa que ele virou hoje, né? E aí ele tá tocando o filme do Marighella, obviamente ele busca incentivos públicos, busca dinheiro para a empreitada dele, e deu uma entrevista no passado no Pedro Bial com um olhar de maluco, né? Eu vou botar o link na descrição, vejam esse pequeno excerto, esse pequeno trecho da entrevista do Wagner Moura pro Bial, o olho dele, a forma como ele fala, né? É o olho de um psicopata, é um olho de um revolucionário. O Wagner Moura, ele tá, vamos dizer, contaminado por essa doença, né? E aí ele se torna um mentiroso. E por que ele mente, né? Ele basicamente tenta criar o que toda a esquerda brasileira fez, que é achar que figuras psicopáticas e malucas, figuras terroristas que lutaram naquela época contra o sistema no Brasil, na época da ditadura, o faziam porque combatiam a ditadura, né? O Wagner Moura vai mais longe, ele diz que o nosso querido Marighella, ele teve um papel, vamos dizer assim, político, institucional no período, depois que ele foi proibido de atuar politicamente, institucionalmente, então ele teve que ir para a luta armada, o coitadinho foi empurrado, né? O que primeiro é uma grande filha da putagem da parte do Wagner Moura, porque mesmo o partido bolchevique na Rússia tinha a tentativa de trabalho político institucional enquanto partido, atuava, o partido menchevique chegou a fazer parceria com o Kerensky um pouco antes da Revolução Bolchevique, e eles também tinham a via armada, você podia atuar de diferentes maneiras, você podia ter partidos políticos que tentavam por via institucional e ia afetando e adentrando o sistema até fazer a tomada de poder, assim como você podia fazer a tomada de poder por via violenta, por via das armas, né? Então, o fato do PCB estar atuando institucionalmente não muda o objetivo central dele, tanto na época da ditadura militar quanto antes, que era implantar uma ditadura do proletariado aqui. Não à toa, o Marighella foi treinado na China maoísta, que é provavelmente o regime que mais matou seres humanos no mundo. Ele foi lá treinar com o que há de pior, voltou para o Brasil treinado, treinou estudantes, organizou o grupo terrorista dele, e aí, né, ele fica sendo, a galera fica passando pano para esse cara. E aí, vamos ver assim, né, antes de falar dos crimes que ele cometeu, vou passar bem brevemente, eu vou comentar do manualzinho dele aqui, vou ler só um trecho, que ele tem um mini manual do guerrilheiro urbano, vou ler um trechinho aqui, né. Olha só, ele fala aqui, mas a característica fundamental e decisiva do guerrilheiro urbano é que é um homem que luta com armas. Dada esta condição, há poucas probabilidades de que possa seguir sua profissão normal por muito tempo ou o referencial de luta de classes, já que é inevitável e esperado necessariamente o conflito armado do guerrilheiro urbano contra objetivos essenciais. 2 pontos. A exterminação física dos chefes e assistentes das Forças Armadas e da Polícia, e B, a
a expropriação dos recursos do governo e daqueles que pertencem aos grandes capitalistas, latifundiários e imperialistas, com pequenas expropriações usadas para o mantimento do guerrilheiro urbano individual e grandes expropriações para o sustento da mesma revolução. Basta ler, tá na internet, o mini manual do guerrilheiro urbano no Marighella, para você entender que é um mini manual de alguém voltado para um plano de tomada de poder via uso da violência, e obviamente de um homem que não tem escrúpulos para conseguir os seus objetivos, né? O mini manual tá lá. Aí quando você pega todos os crimes, os sequestros, os justiçamentos, as mortes de militantes que eles consideravam traidores dentro do próprio movimento revolucionário deles, aí isso tem a Aliene, a Var Palmares, são homens criminosos. Ninguém ali, absolutamente ninguém ali estava tentando lutar contra a ditadura para colocar de volta a democracia, como psicopatas tentam passar cinicamente, né? O Marighella, que na época do governo Lula, não sei, foi na época do governo Lula, em 2008, aí ele foi anistiado, né? E aí tem até familiar dele recebendo pensão, terrorista recebendo pensão do governo. Agora eu vou fazer, então, um parênteses aqui, né? O Marighella, um dos objetivos do filme, além de resgatar essa ideia de que há uma espécie de um terrorista do bem, né, um guerreiro, eles vão usar cenas de ação nos anos 60, como o cinema brasileiro adora, né, mostrar sequestros de banco, homens muito maus, matando e torturando mulheres e estudantes, né? Ele quer fazer um referencial imagético, um referencial histórico para a resistência contra a direita hoje. Eles também fazem algumas mudanças, vamos dizer assim, na própria história. Eles colocam o Marighella como um homem completamente negro, até para querer linkar talvez com as periferias, para tentar levar a esquerda de volta para a base, como diz o Mano Brown, né? Mas o Marighella era o filho de um italiano com uma mulher que era negra, então ele é um mulato, né? O que é ignorado ali pelo Wagner Moura, que convenientemente que não quer usar esse tipo de referencial. Posto isso, vamos falar do Trotsky, porque o Trotsky e o Marighella, vou fazer esse paralelo. Saiu essa série agora do Trotsky, que está na Netflix, foi uma série russa, ela está sendo muito debatida no mundo inteiro, porque ela traz uma visão, vamos dizer assim, mais realista da personalidade revolucionária do Trotsky. É óbvio que é uma novela, é óbvio que tem uma série de imprecisões históricas, é óbvio que tecnicamente o Arthur descreveu bem, é cheia de falhas, é cheia de erros, né? O PSTU, que é trotskista, um partido trotskista no Brasil, fez uma série de críticas. Eu li a biografia do Trotsky, tem muitas diferenças ali, mas é uma coisa romanceada, é uma novela, né? Até para ter um enredo, para ela poder ganhar, vamos dizer assim, a atenção das pessoas. Porém, o cerne da questão, que é a mentalidade revolucionária do Trotsky, eles acertam no ponto. O Trotsky, ele era o revolucionário perfeito, e talvez ele seja o arquétipo de um cara que era um intelectual, ou seja, ele era um homem brilhante, um cérebro fabuloso, escrevia muito bem, discursava muito bem, era um intelectual, ele fez contribuições à teoria marxista, ao mesmo tempo que ele era um homem de ação, né? Ele conseguia juntar essas duas coisas, ele foi fundamental, ele foi o dínamo da Revolução Russa, ele conseguiu trazer uma impetuosidade, uma vontade de ação muito diferente do que estava agindo. De certa forma, a Revolução Russa ela não aconteceria se dependesse apenas do Lenin e do pessoal do Partido Bolchevique, do Partido Menchevique. E o Trotsky, essencialmente, tem que ser entendido como um revolucionário perfeito na cabeça, vamos dizer assim, da própria esquerda, mas ele representa talvez esse tipo humano, esse arquétipo. Ele era completamente louco pela revolução, ele passaria por cima de tudo para executar os planos revolucionários dele, tanto que após a implementação da ditadura do proletariado ali na União Soviética, após o Partido Bolchevique tomar a Rússia e iniciar a União Soviética, ele quer expandir, o foco dele é expandir a revolução para o mundo, ele era um internacionalista, né? O foco era levar a revolução para os restantes dos países, custe o que custar. Ele é dono de frases e de discursos memoráveis, né? Uma vez conversando com um revolucionário americano, ele disse que ele ceifaria a vida de quantos soviéticos fossem para levar a revolução para os Estados Unidos, né? Ele não se importava com a vida humana. E o seriado retrata de forma romanceada isso. Ele é mais vilanizado, esse aspecto diabólico dele fica mais exteriorizado, mas ele não está mentindo sobre o que foi Leon Trotsky. Leon Trotsky foi isso, né? E nesse aspecto, olha que loucura, ele é muito pior do que o próprio Stalin. Porque a motivação do Stalin por poder, por mais que ele seja um crápula, um monstro, né? E eu não estou de forma alguma passando pano para um lixo humano como Stalin, mas as motivações do Stalin eram menores, eram motivações tipo poder pessoal, né? Ele era um homem que queria ter o controle total do partido para exercer esse poder pessoal, ele era um homem que fazia política dentro do partido. Já o Trotsky não, né? Tudo valeria a pena em nome da revolução. Ele também não era tão apegado ao poder, ele era apegado à ideia de revolução. Até por isso ele perdeu a disputa de poder
com o Stalin. E muita gente fala, não, o Trotsky era mais democrático, ele fazia críticas ao stalinismo, mas provavelmente se o Trotsky tivesse vencido, prevalecido sobre o Stalin, ele teria sido muito mais sanguinário do que Stalin, ele teria matado muito mais gente do que Stalin, ele teria tentado levar a revolução para outros países, levado mais sangue e mais morte para outros países, e mais sangue e mais morte para dentro da própria União Soviética, porque a motivação dele era exatamente essa. Então você tem aí a série do Trotsky na Netflix, que vale a pena assistir, a despeito das falhas técnicas, retratando esse aspecto revolucionário sobre a ideia real, sobre a personalidade real de um homem, de um revolucionário que faz tudo o que for necessário para chegar aos seus objetivos. E aqui no Brasil, a gente tem o Wagner Moura, já com esse olhar meio psicopático, que você vai ver na entrevista dele, você tem que ir no link que eu vou colocar aqui na descrição, fazendo uma peça passando pano para ele, né? Uma peça de propaganda do Marighella, passando pano, tentando colocar ele num hall, numa espécie de panteão de heróis nacionais, né? Ele é muito esperto, ele viu que o Padilha fez através dele, quanto ator no Tropa de Elite, essa mitificação de uma espécie de herói através do Capitão Nascimento. E ele quer fazer um paralelismo com isso para construir um herói na figura do Marighella. Marighella, que era tão revolucionário e tinha o mesmo espírito assassino do Trotsky, obviamente sem o brilhantismo, sem a inteligência, sem a capacidade de articulação. Marighella foi um revolucionário ruim, ele foi um escritor ruim, foi autor de textos ruins, foi um estrategista ruim, e a única coisa que ele tem em comum com o Trotsky, esse sim foi um revolucionário com uma incapacidade intelectual maior, é o espírito assassino e o espírito revolucionário. Ambos são homens ruins, ambos são terroristas, e uma obra está retratando um sobre o aspecto real, sobre a natureza real da alma dele, e a outra, obviamente, que está querendo te enganar, o que é bem claro e é bem parte dessa alma dos artistas brasileiros. É isso aí, agradeço bastante, obrigado por ter assistido até o final, um abraço. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.